Senhor Deus, eu entrego em tuas mãos e renuncio a todas as minhas dores e sofrimentos. Cansei de lutar sozinho, com essas formas demoníacas criadas através da minha mente. Estou fraco e sem forças para combater esses inimigos internos que me consomem, através do medo, da inveja, do ódio, da raiva, do ressentimento, da pobreza, da culpa, da mágoa, doenças e amargores, carências afetivas e pacto de vinganças, birras, teimosia, ganância, espíritos de inferioridade. Eu me rendo à sua ajuda e confio toda a minha fé, coragem, sabedoria e amor que esses conflitos internos serão curados. Sei que o Senhor me ouve, então peço que me prepare para essa libertação, porque no momento eu me sinto incapaz de lutar sozinho. Confio que seu amor fará em mim uma renovação e uma libertação, e sei que todas as minhas necessidades humanas serão atendidas e que encontrarei a paz, a alegria, o amor, a prosperidade durante toda a minha vida. E que assim seja. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Então, por que é tão difícil, né, a gente renunciar? Então, eu estava ouvindo você. Eu fiz essa oração há muitos anos. Sim, tá lá no seu caderninho de orações. Então, por que que eu criei esta oração, né? Porque, assim, há 30 anos eu atendo pessoas e estou direto ligada ao comportamento, né? Ao comportamento do ser humano. Então, você vê que como é difícil as pessoas renunciar às dores, né? Abrir mão de um sofrimento. Que aquilo então tá tão preso nela que ela... Até eu trouxe uma frase aqui que é da criança interior. Então, assim, temos que aprender a realizar amor, autorresponsabilidade e manifestar Deus. Então, essa é a única exigência que Deus fez de nós. Que nós pudéssemos manifestar Ele, expressar Ele. Mas para eu manifestar Deus e expressar Deus, se eu não tiver responsabilidade, o amor, como que eu vou fazer, né? Fica difícil manifestar se você não tiver os sentimentos mais elevados que a gente carrega. E aí, né? você falando de todos esses sentimentos aí, que infelizmente a gente carrega a maioria. Então, para a gente manifestar Deus, a gente tem que dissolver os nós que estão em nosso inconsciente. Quer dizer, a criança interior. Porque o inconsciente é a criança interior. Que é como a gente age como ser inconsciente mesmo, né? Irracional. E o pior que isso é 95%, olha só. É como você ir para uma guerra com 5 soldados, enfrentar 95. Olha como é difícil. Não, aí é difícil, não? Então, nós temos que compreender, né? E principalmente entender as leis da vida. Porque se você não compreender as leis que regem a vida, você vai entrando toda hora na inflação, né? Então, você vai inflacionando essas leis aí na sua vida. Vai indo contra, né? Sim. Né? Então, por isso que o nosso trabalho, ele é focado nessa autodescoberta. Porque a partir do momento que a pessoa se permite ela se conhecer, então muitas coisas vai dissolvendo, esses nós vão dissolvendo. Porque aí ela vai compreendendo por que eu fui abusada lá na minha infância. E o abuso, muitas vezes quando você fala de abuso, a pessoa já remete a abuso sexual, né? Sexual. Não, mas você tem várias formas de abusar de uma pessoa. Pode ser de violência. Sim, humilhação, né? Falando palavras que denigrem a pessoa.
A desvalorização é um abuso. Você desvalorizar uma criança, né? E às vezes, assim, os pais obrigam aquela criança já a assumir responsabilidade e trabalho que ela não tem ainda consciência para aquilo, né? Ela não está preparada ainda para assumir aquela responsabilidade, É, né? então, assim, o que eu atendo, assim, até essa última semana, atendi muita gente com problema com mãe. Então, assim, quando na constelação, quando eu faço a pessoa olhar para a mãe dela, a mãe e o pai, porque essa tríade sagrada é o que nós temos que compreender nessa vida. Porque sem você ter uma gratidão pela mãe e pelo pai, a sua vida aqui na Terra ela é escassa. Então você vai tropeçando aí nas dificuldades, na escassez, não consegue dar um passo adiante. Então a maioria das pessoas, assim, elas não sentem o afeto da mãe. Por que será, né? Ou não reconhece, né? Talvez. É porque, assim, o que eu vejo? Que os pais, principalmente os mais velhos, eles foram educados de uma forma. Não foi nem educado, foi criado, né? Porque educar é uma coisa, criar é outra. Então foram criados a maneira que era ali naquela época, né? De uma forma mais bruta, né? Mais... Bruta, sem afeto, as pessoas secas, né? Não demonstrava um carinho, não demonstrava nada. Por mais que você se esforçasse, não tinha um elogio, não tinha um reconhecimento. Então, assim, como que a gente vai culpar essas criaturas? A gente não pode culpar, porque foi o que eles receberam também. Começa uma investigação. Como foi a vida do seu pai e da sua mãe lá na infância deles? E a época era outra, né? Sim. Não se preocupava com essa parte de sentimento ou com a parte psicológica da criança, Não, né? era só ali. Eles achavam que quanto mais duro o tratamento, melhor seria o resultado, vamos dizer É uma assim. forma que eles tinham de educar. Então, assim, a gente não pode condenar os pais, mas sim ter muita gratidão, porque foi através deles que nós chegamos aqui. E eles assumiram uma história. E nós assumimos a responsabilidade por aquela escolha, porque fomos nós que escolhemos os pais. Então já sabíamos tudo o que ia acontecer. E é engraçado você falar isso porque muita gente ainda se surpreende, né? Quando a gente fala que você escolhe o seu pai e sua mãe, você escolhe a família que você vai nascer, né? Que é muito comum um adolescente falar, eu não pedi para nascer. Aí a gente fala, pediu sim. E ainda teve que esperar numa fila. Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, quando a gente faz o mapa de uma pessoa, está tudo desenhado ali. Então, a nossa vida foi desenhada. Só que poucos acreditam, poucos aceitam. Mas aqueles que aceitam, eles fazem grandes mudanças na vida dele. Porque aquele mapa, na verdade, foi a pessoa que escolheu. Aquele espírito, ele vai encarnar naquela Sim. família, né? Naqueles núcleo familiar, naquele momento que ele escolheu. Que eles falam, você vai querer essa missão? É isso mesmo que você quer? Aí você, enquanto está lá, espírito já esclarecido, você fala, não, pode deixar que eu dou conta. Eu quero passar por isso tudo, vou nascer nessa família, vou enfrentar essas dificuldades. Só que a gente vem com aquela lei do esquecimento. Sim, e tem muitos que imploram. Até ajoelha diante lá do conselho kármico, implorando para reencarnar, para consertar todos os erros que fez. Só que chega aqui, esquece tudo e acaba fazendo até pior, né? E tem aqueles que também não queria reencarnar, que isso tem muito, a reencarnação compulsória, mas ele estava ciente. Foi mostrado a ele, não foi enganado. Falou, você vai ter que passar por isso. Você foi mostrado tudo
E ali ele assinou mesmo que contra a vontade, mas ele veio para essa experiência, né? Então a gente não pode reclamar. Então você já sabia que ia passar por tudo aquilo. E o mapa ele esclarece porque o que são os débitos kármicos. Então os débitos kármicos são ações interrompidas, negócios que foram interrompidos. Então, se eu interrompi aquela lei, se eu não cumpri com as diretrizes daquela lei, eu estou fichado lá, né? Vamos dizer assim. Você está em débito, né? Eu estou em débito, então eu tenho que prosseguir naquele desenvolvimento que eu não fiz. E o pior que quando você não desenvolve aquilo que é pedido para você, o que acontece? Os herdeiros vão assumir aquilo. Aquela dívida, né? E aí a vida vai ser naquele imbróglio. Por isso que hoje a gente trabalha com as constelações, né? Para ajudar a desatar esse nó familiar, né? E quando fala com os ancestrais lá para liberar os descendentes daquela culpa, daquela promessa, porque o que tem de promessa que não foi cumprida, você nem imagina, viu? Na nossa vida mesmo a gente faz tantas, né? Sim, e ali depois os ancestrais ficam cobrando de nós. Então, acha que nós temos que cumprir aquilo que eles não fizeram. Por isso, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, né? As dívidas que eles não pagaram, aí fica, ou que não receberam. Então, fica em cima dos descendentes para honrar aquilo. E essa é a parte difícil, né? Você vai ter que honrar uma dívida que não foi nem você que fez. A história não foi sua, a história foi deles, né? Eles que assumiram aquela responsabilidade. Por isso que uma das maneiras da gente manifestar Deus é assumir na totalidade a autorresponsabilidade. Então, eu sou responsável pela minha existência, eu sou responsável pela minha história. Então, tudo que eu fizer contrário às leis da vida, é eu que vou ter que assumir. Não posso transferir isso para o meu filho, para o meu neto. Então, é isso que a gente tem que trabalhar e é isso que a constelação ajuda a libertar, né? Sim, a constelação é por isso que eu trabalho com a constelação espiritual. Aí muita gente às vezes pergunta, qual a diferença da constelação espiritual da constelação sistêmica? A espiritual também é sistêmica. Ela trabalha com o sistema, né? Só que, assim, ali eu vou direto no campo espiritual da pessoa. As outras constelações, principalmente aquelas de grupo, elas vão trabalhar com a representação. Então, uma pessoa vai representar o pai, outra mãe, outro problema. Então, são as representações através de pessoas ou bonecos, né? Que eu também trabalho com a constelação com os bonecos. Mas a que eu mais aprecio e que eu vejo mais resultado é a espiritual. Porque muito dos nossos problemas estão presos nesse campo espiritual, né? E é isso que precisa ser trabalhado, né? Sim, porque tem muitos espíritos que eles estão presos ainda lá no campo de concentração, nas faixas de guerra, na escravidão, os indígenas que foram destruídos. Então, eles ficam num campo, né? Ali, um vale, onde todos estão ali. E eles clamam ali, muitas vezes, por justiça, por vingança. E isso acaba influenciando também os descendentes, né? Então, é isso que a gente tem que procurar libertar. Sim. E entender, né, que às vezes aquele sentimento que a pessoa carrega pode estar ligado a um desses acontecimentos do passado, né? E outro fato também importante, Marcos, é que assim, toda a família, né, a maioria, eles têm um campo espiritual a ser trabalhado, porque assim, matéria e espírito eles são paralelos, os dois são juntos. Então você não pode abrir mão nem de um nem de outro.
Porque você vem na Terra para experienciar a matéria e crescer espiritualmente através dela. Então, a matéria é de suma importância que a gente olhe para o nosso corpo com amor, com agradecimento, porque é este corpo que traz para você todas as oportunidades. Porque é teu corpo que vai trabalhar para você fazer o teu dinheiro. É o teu corpo que se relaciona com outra pessoa para você ser feliz. Então, é através deste corpo que nós sentimos tudo. Então, é ele que sente tudo. Por isso que ele, muitas vezes, se deteriora antes do tempo. Porque você vai amontoando lixo, vai amontoando lixo, vai amontoando lixo. Por isso que a humildade, ela tem o sinônimo de humus, né? Terra. De ser fértil, né? Sim. E para uma terra ser fértil, o que tem que for? Tem que decompor os dejetos, né? Aquilo que não serve mais, né? Para virar adubo. Então, se a gente não tiver humildade para transformar esses sentimentos em coisas boas, nós vamos ali apodrecendo também junto, né? Então, esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. Eu vou passar os telefones agora, Cleusa. Sim. Então, quem quiser fazer sua constelação, a constelação espiritual ou a terapia quântica, né? O telefone é o 913-16-2396 ou 985-55-6364. Lembrando também que esses mesmos telefones você pode agendar o mapa, né? Sim, pode fazer o mapa para entender o porquê que eu vim para a Terra, né? Que é a grande questão que as pessoas Sim, fazem. Então, fala assim, qual o meu propósito de estar aqui? Então, a gente tem que desvendar esse mistério dentro de nós, e não é ninguém que vai. A gente vai facilitar. Por exemplo, eu não vou modificar você. Eu vou facilitar a sua compreensão em se modificar. É por isso que eu sempre falo para os meus clientes que eu atendo de mapa, que é assim, aquele momento que você escolheu para nascer, você já vem com toda a informação do que você vai passar, tudo que você escolheu como missão ou que você traz de outra vida. Então, ali você que escolheu aquela brechinha, aquele momento. Sim, e já sabia, né? Então você fala, é agora que eu vou. Daí você dá aquele salto e encarna, já sabendo que aquela vai ser a sua missão. Só que como a gente chega aqui e esquece, aí a gente sofre por ignorância. Então, Sim. assim, por não compreender a nossa missão aqui, por não compreender o que a gente tem que buscar aqui. Por isso que é importante fazer um mapa, né? Sim, por isso que é assim, ó, tem Oséias lá na Bíblia, que ele diz assim, o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. Você será destruído porque recusou o conhecimento. Então, um falta, outro recusa. E da mesma forma vai ser destruído. Isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Sim. E como eu estava falando para você da constelação, então, um dos fatos também, porque eu optei trabalhar com a constelação espiritual, você traz naquela família espíritos que acompanham, que são guardiões ou guardiãs que vêm regendo aquele clã. E ele espera que alguém daquela família dê luz a ele, né? Porque ele também precisa da nossa luz para ele evoluir. E a maioria não faz. Então, aquele que veio ali fazer a constelação, então é um ponto de luz para todos. Aí aquele espírito vem na médium, né, que trabalha comigo, e aí ele começa a relatar tudo que não foi feito desde a quinta, terceira geração para cá. E muitas vezes ele vai perturbar aquela família, porque ele precisa da evolução daquela família, porque ele também será cobrado. E ele não consegue evoluir enquanto os descendentes Não. dele Por isso que não eu falei evoluem, né? que a gente evolui através da matéria.
Então, ele precisa que nós possamos compreender esse caminho material e espiritual para que ele também evolua junto conosco. E quando isso não faz, às vezes eles vêm muito bravos com aquela família, né? Porque ele estava esperando ali. Teve um que veio esses dias, ele falou que estava esperando há 300 anos. Esse era paciente. A evolução daquele clã todo, né? E se vê como era difícil para esse clã mudar, porque em 300 anos eles não conseguiram modificar então o padrão. Né? Então aí quando vem e depois que há essa libertação, que esse espírito ele tem essa consciência, ele mesmo vai ajudar aquelas pessoas a melhorar. É lógico que aquele que vem, ele é mais ajudado, né? Os outros recebem, só que cada um também tem o seu débito, né? Então é um pagamento duplo, né? Então ali tem que, por isso que o mapa é importantíssimo. E é bom lembrar também, né, Cleusa, que assim, quem perdeu o começo do programa, quem quer saber um pouquinho mais dos assuntos que a gente desenvolveu, a gente também vai estar no YouTube, né? Sim, e pedir para as pessoas se inscreverem, né? Que logo eu vou começar a postar aula das cartas de Cristo, lives também falando sobre vários assuntos, né? E acho que você tem uma live já agendada essa semana, né? Tem que é para falar do relacionamento, por que ficou tão difícil na pandemia, né? O que está acontecendo? Muita convivência. E o medo das pessoas que, assim, eu tenho clientes que são psiquiatras, né? Os consultórios estão lotados de problemas mentais. A saúde mental, emocional piorou muito com a pandemia, seja pela proximidade, né, das pessoas. Ou pelo medo, né? De se relacionar, né, que às vezes não tinha aquela proximidade tanta, ficou preso dentro da mesma casa, como daqueles que já não tinham um relacionamento e ficaram nesse ato aí de quase 2 anos, né, sem poder se relacionar. Se relacionar, então aí ficar consigo mesmo não é fácil. Não, aí você começa a se ver, né? E essa semana, o que rege os astros aí? Bom, essa semana a gente continua com o Sol em Escorpião, né? Então, é um período bom para transformações, mudanças. E Vênus, essa semana, ela sai de Sagitário, né? Que ela está em busca de aventuras, novos relacionamentos, quer reinventar esses relacionamentos, né? Que a gente falou. Então, assim, a Vênus está mais aventureira, vamos dizer assim. As pessoas querem... A procura, né? Novas aventuras ou novos amores, né? E ela vai sair essa semana desse signo e entrar num signo de Capricórnio a partir da quinta-feira que vem. Então, ela provavelmente vai ficar mais racional. Então, aí ela vai ficar mais criteriosa. Então, se você tá, assim, querendo encontrar com alguém ou tem um crush, né, que nem a moçada fala hoje, né? Então, assim, é um momento de você estar investindo mais, porque a partir da outra semana as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis para relacionamentos. Um pouco mais criterioso, né? Isso. E as quadraturas de Saturno e Sol também tornam as coisas um pouquinho mais complicadas. Então, assim, a gente quer se libertar do antigo, do velho, então junta com essa Vênus aventureira, então o que fala? As pessoas estão questionando muito seus relacionamentos. Sim, e muito, que eu tenho pego aí esses dias, é o maior conflito. Então, há muita gente está questionando, será que eu tenho que continuar com essa pessoa? Será que esse relacionamento já não chegou na hora de acabar? Isso, ontem mesmo eu atendi uma que está nessa balança aí. Não sabe se continua ou se cai fora, né? Então, esse é o momento que está causando esse incômodo, né? Para a gente repensar esses relacionamentos. E essa hora é uma boa hora para a pessoa fazer o seu mapa, se autoanalisar, ver se ela não tem que se modificar, ao invés de exigir do outro, né? Exatamente, porque às vezes é questão de você mudar a forma como você leva esse relacionamento também. Porque às vezes eu falo para as pessoas assim,
eu peço paciência para Deus. Eu falei, você acha que ele vai te dar paciência? Ele vai colocar a situação onde você se obriga Precisa desenvolver, né? desenvolver a paciência. E o programa chegou ao Chega final. ao fim, né? Vamos passar os telefones rapidamente, né? Então, o telefone para marcar a consulta é o 913 16 2396, o 98555 6364, ou o mapa astral é no 98578 2382. Lembrando, né, Cleusa, que aquelas questões que a gente faz é porque a gente já tem uma resposta preparada. Isso quem dizia é o Nietzsche. Nietzsche, ele só diz, só ouvimos as questões às quais estamos capacitados a encontrar a resposta. É aquilo que a gente não quer ouvir, né? Muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Mas a gente já está pronto. Sim. Então, meu telefone é o 940-328391. E até quinta-feira, se Deus quiser, às 9h30. Uma boa semana, né? Uma boa semana. Agradecer ao Pedro aí pela colaboração. Agilidade, né? Um bom dia a todos. Bom dia a todos.